Esse episódio contém problemas. Não tem dislexo, não. liguei. A gente fala assim, teve problema no áudio, o áudio ficou corrompido e alguns pedaços foram cortados. Então parece que a conversa não tem conexão. Mas é que realmente perdeu um pedaço. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Opa, tudo bom, pessoal? Foi a mais. Copiei do Danilo do Satoshi hoje. Estamos com o Satoshi também. Opa! E com a Elis. Oi. E hoje o nosso tema é Samuel. Eu sou do tema hoje. Bom, a gente vai falar hoje sobre um arquiteto aí pouco conhecido. Fala o tema, velho. Não, pera, deixa eu fazer a Ele introdução. gosta de uma introdução. Deixa eu fazer a introdução, cara. A gente vai falar de um arquiteto aí. Agora eu já não quero mais fazer a introdução. Vamos lá, pessoal. Nosso tema hoje é Corbusier. Que isso? O que é isso? Primeira pergunta que tá ouvindo, o que é isso? Bom, aqueles que são arquitetos e têm algum conhecimento sobre isso, sobre arquitetura mundial, já devem ter imaginado de onde vem esse Corbu, né? Vem do Le Corbusier. Que isso? Tô sabendo agora. Que a gente vai. E tem coisas, inclusive, que a gente ficou sabendo agora. E o Satoshi vai depois falar umas curiosidades, né, sobre esse nome aí. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre o Le Corbusier. Sobre o legado que ele deixou? Exatamente. E a gente vai se ater aqui a alguns... E se deixou algum legado, né? Se deixou, exatamente. Então, Polêmico. Super zoom no Insta agora. E a gente vai falar sobre alguns edifícios aqui no Brasil. E aí essas influências diretas, né, do Le Corbusier nessa arquitetura. E mais, acho que é uma arquitetura... Os edifícios que a gente pegou aqui, os exemplos, são edifícios bem contemporâneos, né? De alguns anos aí, poucos anos atrás eles foram construídos. Exato, então são contemporâneos, porém com... Ainda tem uma pitada de Corbu. Modernismo, exatamente. Pitada de Corbu. Modernismo no Brasil me corrijam se eu estiver falando, é que do nada todo mundo me corrigiu e olhou pra mim, eu fiquei com medo. Ele ia fazer a explanação e trauma. O modernismo no Brasil ele é baseado nos 5 pontos do Le Corbusier. Então, mesmo sendo modernismo que é da época dos anos 50 e 60, esses edifícios que a gente vai citar que são contemporâneos continuam com essas características, né? Obrigado pela afirmação, Satoshi. Fiquei com medo de ter falado besteira. Bom, acho que até antes de a gente começar sobre Le Corbusier, isso que eu ia falar, antes de a gente começar a falar dos projetos e dessas referências, né, que esses projetos pegaram do Le Corbusier, e aí a gente se ater aos 5 pontos. Eu acho até que a gente tem umas curiosidades aqui, o Satoshi, sobre o nome do Le Corbusier, que na verdade esse não é o nome do Le Corbusier, né? Não. Não sei a pronúncia, né? Então eu vou ler do jeito que eu acho que é. É Charles Edward Jeanneret Gris. O velho Carlos Eduardo. Então vamos mudar o título. A Elis já tropicalizou total. O Carlinhos. É o Carlinhos. Vamos mudar do título, em vez de Corpo Vive é Carlão Eduardo. Ué, mas se a gente tá falando que o nome dele é Carlos Eduardo, da onde vem Le Corbusier? Explica pra gente. Inclusive, isso a gente descobriu agora que o Satoshi falou pra gente. Né? A gente não sabia. Manda aí, Satoshi. De onde vem esse Le Corbusier? Na verdade, tem 2 histórias. Uma das histórias é que Corbusier era um sobrenome do avô, por parte de mãe, eu acho, ou de pai, não sei como funciona na França, mas que ele não tinha esse sobrenome carregado junto dele e ele gostava muito e acabou aderindo ao nome. A outra história é que o Corbusier deriva do corbu, que é corvo em francês, que era um apelido que a mãe dele deu pra ele quando ele era criança. E ele, como gostava muito do apelido, decidiu carregar isso pro resto da vida. Nome artístico. Tipo Xuxa. Os baixinhos. Ótima referência. Na verdade, até algumas informações que a gente encontra sobre ele, né? Na verdade, chama o Le Corbusier de pseudônimo, né? Então, subentende-se que não era um nome de nascença, um nome adotado.
né, por motivos artísticos, vamos dizer assim. Ou seja, se você quiser adicionar ele no Face, não procure por Le Corbusier, que vai ser o artístico. Se você quiser o pessoal, vá pro Charles Carlos Eduardo. Carlinhos Eduardo. O Le Corbusier ele é nascido na Suíça, né? E teve o seu trabalho depois expandido ali pela Europa e, enfim, e conhecido depois a nível mundial. E hoje é uma das referências da arquitetura e a gente vai começar a falar desses pontos aí. Falando então, voltando ao nosso Le Corbusier, Le Corbu, ou Corbu, só não fala de Corbu. Ele foi, acho que a gente já adiantou isso aqui, ele é nascido na França em 1887, morreu na Suíça. na Suíça. Ele foi nascido na Suíça em 87, morreu com 77 anos de idade. Como o Satoshi falou, se ele tivesse vivo hoje, ele teria 131 anos, né? Nascido em dia 6 de outubro. Muito bem. Eu sou do dia 5, cara. Tão gênio quanto. Nossa, com certeza. Acho que se um dia de diferença, acabou com a sua carreira na arquitetura. E ele juntamente com outros arquitetos aí importantes também, né? Frank Lloyd Wright, o Alvar Mies van der Rohe, são um dos grandes nomes do século XX na arquitetura. Considerado, né? Do modernismo. Do modernismo, exatamente. Na verdade, pode-se dizer que até no contexto geral, mas não, ele extrapolou o modernismo. Né? Acho que, por exemplo, contextualizando com esses caras que a gente falou aqui, o Alvar Mies van der Rohe, o Frank Lloyd Wright, eles são, na verdade, eles excedem a própria arquitetura deles ali, né? Eles viraram uma referência quase que universal, eu diria. E é claro que o Mies van der Rohe traz consigo essa carga do modernismo, né? E desses 5 pontos que a gente vai discutir aqui. Mies van der Rohe ou Le Corbusier? Le Corbusier? Falei Mies van der Rohe? Nossa, eu tô um pouco dislexo hoje. Tamo junto aí. Mas vamos lá. A gente começou o episódio falando sobre o modernismo no Brasil, que tem influência nos 5 pontos de Le Corbusier, só que, quais são os 5 pontos de Le Corbusier, da onde veio, né, da onde foi pensado esses 5 pontos? Satoshi. Bom, o Le Corbusier, ele sempre questionou muito a arquitetura, né? Então, desde quando ele começou a estudar e entender a arquitetura, desde das primeiras obras dele, ele sempre tentou trazer alguma coisa de diferente, né, da época. Então, tudo começou ali no final da década de 10, começo de 20. Então, ele teve vários problemas durante o percurso dele na carreira também, porque o mundo estava em guerra, né? Então ele teve dificuldades também de desenvolver algumas arquiteturas, mas que ele sempre defendeu e talvez muito mais pela vontade dele, ele se tornou o que ele é do que a sociedade reconheceu o trabalho dele, né? Então ele sempre foi um cara que defendeu as ideias dele e publicava, né? Ele desenvolvia a arquitetura e queria mostrar a arquitetura dele para o mundo, né? Então ele sempre foi um publicitário ali, entre aspas, que queria mostrar o que ele estava desenvolvendo para que chegasse nas pessoas, né? Então, você falou de publicação, né? Tem um livro que ele publicou, Por uma Arquitetura, que é um livro bastante importante, na verdade, que descreve ali essas características que ele defendia, esses pontos que ele defendia, na verdade, negando... Eu acho que não só defendia, né, mas considerava como essencial para a arquitetura funcionar, né? Ele vinha uma visão nova, na verdade, negando uma arquitetura nacionalista, uma coisa meio tradicionalista que existia, e por exemplo, das questões, ele entendia que o edifício, na verdade, não deveria ter nenhum esforço excessivo para ganhar alguma questão estética, por exemplo. Então ele falava que os edifícios deviam ser brancos, né? O mais branco possível. Mas voltando um pouco a esse ponto, ele foi muito influenciado pela Revolução Industrial, né? Então a questão de funcionalidade, sim, como homem-máquina tinha que funcionar dentro de uma sociedade. E a questão do ser mais limpo, ser mais claro, foi muito a bagagem que ele teve quando ele foi para o Oriente, né? Então, quando ele teve ele era um cara que gostava de viajar, conhecer o mundo, buscar referências. Quem não, né? Então, uma dessas buscas, quando ele foi para o Oriente, foi buscar essa coisa, a forma mais pura, né? Então, foi uma coisa que ele se apaixonou e encaixava muito bem com o que ele pensava dessa influência da Revolução Industrial. E até evoluindo um pouco mais, a gente pode começar a entender o porquê ele imaginava que a arquitetura tinha que funcionar como a Revolução estava indicando, né? Então essa questão eu tenho que perder menos tempo aqui, mas ganhar ali, então como é que eu funciono para essa questão de funcionalidade, né?
o que era feito antes na arquitetura talvez não era tão bem pensado na praticidade do dia a dia como ele quis adotar no período que ele pensou nesses 5 pontos, né? Então a ideia dele era muito mais eu tenho 8 horas de trabalho de jornada, então como eu faço para otimizar isso? Onde eu consigo economizar tempo, ganhar tempo ali para conseguir desenvolver uma vida mais saudável. Pensou nesses 5 pontos, só acrescentando e tentando te ajudar a explicar, justamente. Puta, também fugiu, velho. Não, na verdade eu acho que é a velha história da ciência, do estudo da sociedade aplicado mesmo. Então ele, junto com toda essa parte da revolução industrial que acontecia, o próprio modernismo é muito isso, né? Essa questão reflete total na arquitetura modernista, e ele via que essa nova sociedade, bem como novas tecnologias que vinham surgindo, o próprio automóvel, né? Então, como a arquitetura vai corresponder ao automóvel, né? Como a arquitetura evolui junto com a evolução da sociedade, com a mudança da rotina da sociedade por um todo, e assim, a sua casa, a moradia deveria ter uma consequência, uma alteração para se adequar a esse novo estilo de vida, né? A gente está falando de obras ali específicas, mais residência, né? Mas ele era um urbanista muito forte também, né? Sim. Então uma das teorias que ele tinha com essa revolução industrial, e que na época era muito utópico, era ele criar vias específicas para carros e vias específicas para pedestres, né? Então foi uma coisa na época, fez um barulho ali que ninguém acreditava que poderia existir trânsito, né? E que precisaria fazer essa separação, né, entre pessoas e automóveis. Sim. E até onde esses automóveis iriam ficar, né? No caso, uma coisa é você pensar numa residência onde você não tinha esse novo, digamos, esse novo meio de transporte que a partir dessa época ia passar a ter, não só na questão ali da mobilidade, mas também na questão onde que esse carro entra, pensando na residência, enfim, tudo que corresponde. Isso é só um exemplo, dentre outras coisas também que teria na época que ele pensou em relação é tudo voltado mesmo à questão da evolução e do crescimento, da criação dessas grandes metrópoles. Causado principalmente pela Revolução Industrial. Exatamente. E pela guerra. Nesse período aí existia um contexto todo acontecendo, né? O que contribuiu para que ele pudesse desenvolver esses pensamentos dele. Muito bem, falando sobre isso, eu acho que era sobre os 5 pontos. A gente vai falar os 5 pontos aqui de maneira teórica, né? Descrevê-los, o que eles são, mas é tão importante quanto descrevê-los um a um. Na verdade, existe uma obra do Le Corbusier que é a exemplificação concreta desses 5 pontos, né? Que como é que fala? É transformar isso no edifício mesmo, que é a Ville Savoie. É uma residência. Pronúncia, hein? De novo, Ville Savoie. Mas nem sei, deve ter um francês ouvindo falando, nossa, loucura essa pronúncia. Muito bem. Bom, a Ville Savoie Eu não sei por que ele está idiota. Bom, eu falei sério. Eu sei, mas aqui vai do nada aqui mesmo. Bom, falando da Vila Savoie de 1928, só para situar na França, a Vila Savoie, na verdade, é a região onde essa casa tá localizada, que fica um pouco a periferia em Paris, e aí no fim essa residência ficou com o nome de Vila Savoie, que é o local onde ela tá lá em Paris. Muito bem. Essa casa, a gente obviamente não tem condições de mostrar isso para vocês aqui. Quem puder dar uma caçadinha lá depois no Google, é um edifício importante. Eu não sei nem como é que tá as condições desse edifício hoje, se foi mantido, se está bem cuidado. Teve uma polêmica que foi pichado. Não, é Photoshop. Era Photoshop? Ele tá bem cuidadinho, como museu. Ele é um museu. Hoje ele é um museu. Não mora ninguém lá, até porque tem problemas de infiltração desde a época, né? Incrível, né? Enfim, a mão de obra não era muito boa quando fizeram a laje museu lá. Do quê? Não, é só visitação. Não é um museu específico, né? É a obra que você visita. Isso. Enfim, esse edifício eu acho que é importante, que a gente consegue exemplificar bem os 5 pontos.
Então, Danilo, quer descrever os 5 pontos pra gente um a um e a gente vai... Então seria, primeiro, ponto 1, planta livre. O que seria da planta livre na Vila Savoy? A planta livre nada mais é que fazer uma estrutura independente da vedação e da alvenaria para você poder justamente fazer uma planta conforme for a sua necessidade. Então, As divisões interiores, elas são independente da estrutura. Então ele tem uma liberdade ali de poder... De dividir em quantos ambientes Qualquer parede quiser. você pode derrubar ali. Exatamente. Esse é o ponto 1, certo? Exato. Ponto 2, fachada livre. Ele representa quase a mesma coisa, só Só que pra na fachada. vertical. Isso aqui na vertical. Então, a estrutura, né, os pilares, eles são recuados da fachada para você poder fazer as aberturas conforme for necessário. Até porque se a planta é livre, não adianta você dividir os ambientes como você quiser e não conseguir ter uma abertura para esse ambiente. Então, essa fachada passa a ser livre para você poder fazer as aberturas. Para acompanhar a versatilidade que você vai ter de dividir o espaço. Pode ser feito com qualquer tipo de acabamento também, né? É uma vedação livre. Então pode usar placa cimentícia, pode usar vidro, pode usar, sei lá, qualquer coisa. Exatamente. Por ser livre, ele é independente da estrutura e você consegue... No nosso exemplo aqui, na verdade isso é muito claro na Vila Savoy, né? É uma grande fita mesmo que vai e rasga a fachada de fora. a fora. Esse é outro ponto. Esse é o terceiro ponto. Não. É janela em fita. Shit. Bom, vamos pro próximo ponto, Elis. Ponto 3, janela em fita. Muito bem. Ou seja, é uma consequência da fachada livre, né? Então ele consegue fazer abertura, um vão, uma abertura inteira em todas as fachadas, justamente por ela ser independente da estrutura, né? E inclusive nesse caso é janela em fita, mas essa fita que vocês podem ver como exemplo na Vila Nesse caso da Vila Savoy. Nesse caso da Vila Savoy é janela em fita, mas você poderia fazer essa fita poderia ser maior, mais larga, justamente por ser independente, né? Então isso é um dos pontos, mas ele acaba sendo uma consequência do ponto 2, que é a fachada livre. Elis, ponto. 4, terraço jardim. Muito bem. Isso daí não precisa nem muita explicação. Na verdade, o que eu explicaria é simplesmente que assim, se usa como o termo terraço jardim, mas na verdade é simplesmente você ter um uso para sua cobertura, além de simplesmente ser uma cobertura, ou seja, você ter um acesso até a sua cobertura e você poder usar ela de alguma forma. Normalmente se usa como uma solução um terraço, um uso mais recreativo e não tão funcional por ele ser descoberto, né? Mas esse é um ponto bem importante dentre os 5 pontos. E o último, quinto, pilotis. Pilotis é justamente essa mesma ideia da estrutura independente da vedação, só que no caso do piloti, ele nada mais é que os pilares, só que no térreo. Então você faz com que o seu edifício ele realmente comece a funcionar a partir do primeiro pavimento, e o térreo ele é sob pilotis para você poder ter térreo livre, né? É um térreo livre para você poder ter uma integração do espaço público e espaço privado, que as pessoas consigam passar por baixo desse edifício de forma livre, né? Então o piloti é essa estrutura que faz o prédio se soltar do chão. Esse quinto ponto, inclusive, é um dos mais, de todos os 5, acho que talvez o mais emblemático e o mais discutido, enfim, né? E ele é muito exemplificado em muitas obras do Niemeyer, por exemplo, em Brasília. Isso é muito evidente ali, aquele térreo vazio, uma tentativa de permear, né, o edifício, como o Danilo falou, as funções dele de moradia, ou seja lá do que for, começam ali do primeiro pavimento para cima. É que isso muda a perspectiva também da pessoa que está na rua, né? Então o que antes a gente olhava, batia a cara na parede, agora a gente tem uma visão mais ampla, né? Então a gente consegue ver os outros pontos da cidade que antes a gente não via. E você vê através desse edifício, porque no seu nível de visão você não tem a separação entre o que é edifício e o que é rua, né? Pegando um gancho nessa fala de vocês, eu acho que só para exemplificar, na verdade ilustrar, enfim, como que esses 5 pontos eles se relacionam com o que a gente tinha falado um pouco antes, dessa coisa da relação com a grande metrópole, tecnologia. Eu acho que, sem dúvida, os pontos fachada livre, planta livre, janela em fita, elas estão muito relacionadas às novas tecnologias, às possibilidades estruturais que a gente, na época, percebia que era possível de ter a partir de então, né? Que antes talvez não tanto quanto na época do modernismo. E o piloti e o terraço jardim também é muito relacionado ao aproveitamento do espaço, aproveitamento, né, da cidade, tanto dessa questão da convivência. Então quando você tem um
térreo livre, você ter essa convivência. A conexão entre o público e o privado. Né? Isso, e essa transposição, né, que a gente falou um pouco agora, e o aproveitamento de uma área que até então era, vamos dizer assim, desperdiçada, que é do terraço, da sua cobertura. Então, acho que está muito mais também esses dois outros pontos relacionados à questão urbanística, a questão dessa nova cidade, dessa nova metrópole, como que o edifício conversa com esse novo espaço. E o que eu acho interessante é que, na verdade, assim, a gente considera como 5 pontos, né, que é onde a gente lê em todos os lugares, mas todos são muito conectados, né? Então, teoricamente, se você pega um desses pontos, sei lá, planta livre, o resto é quase que uma consequência, né, de como ele soluciona a necessidade de ter uma planta livre. Então, ainda sobre essa questão da planta do térreo livre, né? Pilotis, né? Pilotis, o Le Corbusier, ele tinha, como a gente já salientou aqui no início, vivendo aquele momento da Revolução Industrial e o surgimento de carros, enfim, essa coisa estava se estabelecendo de uma maneira mais firme. Essa ideia, né, na Ville Savoie, pelo menos, tem uma intenção ali de parar um carro ali, né, estacionar, é uma garagem, uma coisa que não era tão comum. E não se pensava antes disso, antes da Revolução Industrial. Porque pouca gente tinha carro também. E ele já estava vendo como o carro, na verdade, influenciaria na vida da pessoa e seria comum no dia a dia, na verdade, quase que um hábito, né? E que precisaria ter ali um espaço para que esse carro pudesse ser abrigado. E eu acho que mais um ponto só que a gente comentou no início, dessa ideia que ele tinha de ser algo branco, né? Então o Villa Savoye é um exemplo muito claro de todos esses pontos, inclusive de não dar cor, de não chamar atenção para a arquitetura, com ser o mais discreto possível, exato. Mais funcional, sem ter nada esteticamente chamando atenção. Só complementando o que o Samuel falou do carro, esses projetos residenciais que ele fez muito, enfim, pensando na funcionalidade, já era considerando os equipamentos eletrodomésticos, né, que vinha a ter mais para frente, que na época não era tão comum, né? Então, por exemplo, lavar roupa, o pessoal lavava no tanque, ele já previa uma máquina de lavar. Então, não sei se tinha lava-louça, mas eu sei que ele considerava vários equipamentos que na época era questão de luxo, mas que ele já via que era uma tendência de mundo isso acontecer naturalmente, né? Só um parênteses. E aconteceu. Só um parênteses, tem um filme que chama My Uncle, que é Meu Tio, né, que é um filme francês, que mostra muito isso. Bem interessante, mostra nessa época mesmo como que era a vida das pessoas, a relação, mostra o filme muito tempo, as cenas são gravadas dentro de uma casa totalmente modernista e com essa pegada mesmo dos filmes que mostram as tecnologias, as novas tecnologias, essa meio que ficção científica para a época, vamos dizer assim. E é bem interessante que mostra justamente essa relação da família, tem até a criança e tudo, dentro de uma casa como essa. É só uma dica aí. Muito bem. E aí a gente falou, Corbuvive, o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando, sendo que ele construiu isso em 1928? A ideia é justamente pegar esses pontos e ver como hoje existem obras contemporâneas aqui no Brasil que seguem as mesmas linguagens e os mesmos pontos que o Corbusier falou há tantos anos atrás. Como a arquitetura de lá para cá incorporou esses 5 pontos, né? E em algum momento até inconscientemente, mas incorporou. E isso talvez tenha a ver com a educação que a gente teve sobre o modernismo e tudo mais. Né? As influências, né? As nossas referências, na verdade, estão aí que a gente enxerga, principalmente no Brasil, tem muito a ver com isso. E a gente pegou alguns 3 para ser bem e o nosso momento auge, a nossa arquitetura emblemática e que é reconhecida lá fora é dessa época, né? O modernismo. Então a gente acaba também... Que só para fazer uma conexão, na verdade, essa obra do Le Corbusier é de 1928, mas o modernismo no Brasil, sim. A arquitetura modernista no Brasil, ela é da época de 1950 a 1960. Então a gente sempre mas a gente já tem algumas obras da década de 30 já modernista no Brasil. Mas uma coisinha ou outra. Uma coisa ou outra. Vamos falar então dos exemplos que a gente trouxe aqui. O primeiro deles, qual que a gente vai escolher para falar primeiro? Aí a gente faz tipo um checklist ali para ver se os 5 pontos estão nessas obras. Muito bem. Vamos começar com o edifício
Corujas? Então, o edifício Corujas do escritório FGMF, né? Foi construído pela Ideias Arvos e tem a comunicação visual dele todo do Nietzsche, né? E a localização, como eu falei, São Paulo, Vila Madalena, tem uma área de 6.880 metros quadrados e foi feito em 2014. Beleza, como que a gente conecta ele com o modernismo? Então, acho que o primeiro ponto que a gente enxerga, acho que até como um pedestre, você enxerga o térreo livre, então ele sob pilotis, e aí a conexão entre o público e o privado fica muito, muito fácil, quando você menos percebe, mesmo tendo escada, né, que é de certa forma um obstáculo para você entrar no edifício, mesmo assim quando você menos se dá conta, você já está dentro do edifício. Então isso é uma consequência do prédio ser sob pilotis e desse acesso, essa conexão entre o público e o privado ser menos clara e mais fácil, né? Eu acho que é importante falar que, na verdade, isso é, de novo, talvez uma releitura do que Corbusier propôs com o térreo livre. Nesse edifício, por exemplo, o térreo não é totalmente livre. O edifício encosta em vários momentos no solo, né? E na verdade, como diferente mas lembrando que o ponto não é térreo livre, o ponto é pilotis. Então quer dizer que a estrutura é independente da planta. Se você quiser tirar tudo que tem no térreo e deixar só pilar, você pode. Tudo que está construído no térreo não é estrutural. Então você pode liberar o térreo inteiro. Tá. Então, de novo, na verdade, uma releitura, inclusive porque aqui não está pensado espaço para carro, no térreo, enfim, né? Mas eu nem acho que é releitura. Nenhuma releitura, você acha que é? Eu acho que não. O que você acha que é? Você acha que não tem nada a ver com os 5 pontos? Não, eu acho que tem a questão dos 5 pontos, mas que esses 5 pontos foram construídos com o tempo e adaptados e evoluindo do mesmo jeito que ele mas não acho que na hora de projetar isso foi pensado que precisamos fazer um... não, concordo com os 5 pontos. Quando eu disse releitura, na verdade eu quis dizer mais que foi uma referência na hora de fazer... Isso veio evoluindo e se transformou nisso hoje. Eu acho que acaba sendo essa questão muito do térreo livre, que é uma forma que, vamos dizer assim, deu certo, não sei se pode ser dito assim, mas para essa conexão entre o edifício e a via pública, eu acho que é mais nesse sentido, que é justamente a intenção que, pelo menos para quem vai até o Coruja, sente muito isso, né? Essa abertura para quem está passando, de poder passar, né? Exato. Então acho que é um pouco mais isso, que essa questão do térreo livre, pilotis e tudo mais, de possibilitar essa conexão, e que hoje ainda continua, como mesmo sendo grandes metrópoles, essa necessidade de que você não, né, apesar de a gente ver aí muitos casos de muros e tudo mais, essa necessidade dessa conexão entre a área livre do térreo com as áreas públicas, as calçadas e tal. E eu diria mais ainda, como é um prédio, é um edifício comercial, né, é importante ter esse espaço de conexão entre os escritórios, convivência, esse espaço de convivência e esse movimento, né? Você ter pessoas que acaba sendo uma forma de dar segurança para o espaço também, né? Quando você tem gente e você dá uma segurança, então não necessariamente você precisa colocar um muro na sua casa para você ter essa segurança. Se você abre e conecta ele com a rua e coloca gente rodando ali, você consegue ter uma segurança interessante também. Só lembrando que esse prédio, esse edifício aqui não é aberto ao público, né? Você tem que se identificar para conseguir entrar nele. Não é tipo, tô na calçada, vou dar uma passadinha e sair, né? Mas não conta isso pro Le Corbusier. Mudaram o conceito dele. Não conta isso pra ele. Ele todo não tem uma parte tem que... Mas eu acho que até aqueles edifícios mais conceituais do Niemeyer em Brasília, eles não estão mais abertos, né? Tinha um aberto, o outro lá, o térreo, que era todo vazado. Eu acho que tá tudo aberto. Eu acho que não. Mas é porque ele é residencial e aí ele tem aquele bloco de circulação vertical, que aí esse sim é fechado. O motivo é sempre o mesmo, é segurança. Não, sim, aqui o caso é segurança. E no caso lá do Brasil é a mesma coisa, eles alegam isso. Não, porque as pessoas podem entrar aqui, esquisito e tal. E temos terraço e jardim aí? Sim. E só também por conta da segurança, eles também fecham essa conexão pro pátio, né? Com grade. Aquela porta, como chama? Porta de enrolar.
perto de enrolar, eles fecham. Next point. Fora do horário comercial. Eles fecham. A gente pode falar da planta A livre fachada também? Livre, né, também. A fachada livre, exatamente. Então os pilares A gente vê que a estrutura são recuados e são independentes da vedação. a gente vê que a estrutura está liberando as fachadas, né, para um uso mais... Então você pode ter abertura, vãos, A aonde gente você tem achar aí- melhor. A gente falou da planta livre, falamos do térreo livre, falamos da fachada... Rio livre, na verdade, seriam os pilotis, né? Isso. Falamos da fachada livre e a questão da cobertura. Certo? Do terraço jardim, exatamente. Ele também dá um uso para cobertura do edifício, que não é só para cobrir, e sim também tem um acesso para uma área de lazer ali na cobertura. Muito bem. Encontramos 5 pontos aí, certo? Selinho? Então tenho 5 pontos. Carimba? Carimbo. Todos que a gente vai citar tem os 5 pontos. Alguns talvez com mais fragilidade, outros mais fortes. É isso. Esse, na verdade, o Satoshi ele não concordava com a gente que tinha os 5 pontos, então ele tá querendo achar os pontos que não tem. Não é que eu não concordava. Eu só acho que ele não suga do modernismo para chegar nesse resultado. Ele não vai Dos nesse 5 pontos. Mas querendo ou não, a gente enxerga referências do modernismo para ter essa solução. Por mais que talvez não seja tão explícito e tão claro para quem talvez projetou, ele sim tem como Até referência. porque são ali. arquitetos bem mais contemporâneos, né? Porque é que eu enxergo muito mais que o pós-modernismo criticava o modernismo do que o próprio modernismo aqui. Que acaba sendo uma, digamos assim, segundo o pós-modernismo, uma melhoria do modernismo. O que vem depois sempre diz que melhorou o que estava antes. Não, claro que não. Às vezes é para quebrar. Mas depois Tem tá sempre ruptura. melhorando. Tem muita gente saudosista que acha que sempre o antes era melhor. O antes do antes, entendeu? Lá atrás. Filosófico, antes do antes. Antes do Não antes. precisa aprofundar a questão. Tá bom. Zoando, só tô Anteontem. Anteontem. Daqui a pouco vai falar que a arquitetura colonial era a melhor coisa do mundo. Neoclássico. Neoclássico. O neoclássico é o melhor de todos. Próxima obra é o Módulo Rebouças. Qual que é o Módulo Rebouças? O Módulo Rebouças é o edifício onde fica o escritório do Nubank. Aqui Não em São fala o nome Paulo. deles não tem, pagou direito. Eu tenho o cartão deles. Eu ainda uso, eu também uso. Fica o escritório do Nubank aqui em São Paulo, na Rebouças, com a Capote Valente. E ele é bem recente. O projeto foi em 2016. Feito pelo Dalpin Arquitetos, o escritório, e também construído pelo Ideias Arvos e com mobiliário do Triptych. Vamos aos pontos. Então, térreo com pilotis. Check. Total. Ele tem a fachada que é direta para consolação. Ela, na verdade, tem uma Não tem grande nenhuma fachada para pena consolação, ali. mas tudo bem. Rebouças. Falei errado. Ela tem uma paredona ali, né? Você não vê os pilotis, mas qual que é essa rua aqui? Capote Valente. Para Capote Valente você vê ali os pilotis e aquele térreo até o fundo lá dá para enxergar. Na verdade, esse muro acho que tem a ver com o desnível do terreno também. Por isso Não que dá foi feito acesso, ali. né? Por isso que ele foi feito dessa forma. E aí, quem vem da Capote Valente, ele é todo liberado. Mas Mais ou mantém menos, o porque eu acho que conceito. eles elevaram o nível do térreo, né? Mas mantém o conceito porque provavelmente não é estrutural, né, esse muro. Ele continua sendo sustentado pelos pilotis, pelos pilares que passam desde o subsolo até lá em cima. É isso aí. Eles elevaram um pouquinho o nível do térreo, tem umas escadinhas. É só uma questão para adaptar o desnível, né? Porque Talvez para pensar no fluxo também, né? Se você tem acesso pela Rebouças e pela Capote, então ele faz uma forma que te faça sempre acessar pela Capote Valente. Muito bem. O próximo tópico, Planta livre. tá livre. Então, sim, você percebe que sendo pilotis, sendo uma estrutura independente das vedações, você tem uma planta livre podendo fazer divisões
compartimentar como você quiser, né? Cada uma das lajes. Assim como a fachada assim também. Assim como a fachada com os pilares recuados dos extremos, você consegue fazer rasgos e aberturas. Nesse edifício, inclusive, ele brinca bastante com a fachada, né? Ela é bem... Você não tem um andar igual ao outro padrão, janelas, né? exatamente. Faz uma brincadeira ali, parece. Então. E aí ele acaba não atendendo tanto ao ponto dos janelas em fita, né? Mas mostra como ele consegue fazer a fachada, as aberturas, como ele bem entende, conforme para atender a planta livre que ele tem ali em cada pavimento. Ele não é um dos pontos, mas é uma característica do Le Corbusier, a questão que a gente comentou sobre ser branco, sobre não chamar atenção. Esse prédio ele não segue essa questão, porque ele tem uma fachada bem colorida, né? Não colorida com várias cores, mas com cores mais chamativas. Mas a gente tem um pouco dessa característica no pátio interno dele, que tem sim questões que tem fachadas super brancas na fachada interna, né, quando você chega no pátio interno. Então, talvez o externo ele não tenha seguido dessa forma, mas ele deve ter usado como referência para esse pátio interno. Próximo ponto, terraço-jardim. Sim, ele tem uma cobertura. Sim. Ó, essa fachada interna aí que eu falei. E a cobertura, o terraço-jardim, sim, eles têm um terraço de uso aí esse sim eu consigo afirmar que é de lazer. Tem uma amiga que trabalha lá que direto posta, tipo, trabalhando na sexta-feira, até ela sentada no terraço ali vendo a Rebouça. Então, tem os 5 pontos também. Esse edifício me lembra tanto, um parênteses aqui, aquele museu do Tintin na Bélgica. Parece internamente. Internamente. Aqueles rasos são muito parecidos. Bom, então, sim, eu acho um projeto muito interessante e super recente. Então, a gente consegue mostrar como os pontos continuam. Se o Le Corbusier tivesse vivo, eu acho que era a obra dele. Eu acho. Teria um selo dele, por exceção das cores. Eu acho que até a questão das cores. Né? Porque ele faz uma brincadeirinha lá na unidade de habitação, né? Uns coloridinhos lá o corredor, né? O corredor agora você falou, ali internamente os andares, ele tem uma marcação muito parecida com o da... Mas isso tem a ver também com a comunicação visual que eles usaram aqui, né? Todos dos 10 árvores têm uma comunicação visual bem interessante. E assim, acaba que a gente vai entrar numa questão não a fundo, mas o térreo é livre, como a gente comentou e tudo mais, mas tem essa questão, existe uma conexão, mas não aquela conexão que a gente gostaria que existisse, mas é por causa talvez dessa questão da segurança e que a gente acaba vivenciando hoje aqui, por exemplo, em São Paulo muito, né? Talvez se fosse construído esse edifício em Vila Savoie, na França, ele conseguisse ser mais aberto. Sim, pode ser. Ou não, né? Muito bem. Vamos para Faz o barulhinho do selo. E agora o último, que é o nome do edifício. É arquiteto Carlos Bracht mesmo. Era Jacarandá. É Bracht ou Bratic? Bratic. Eu falei Bracht? Bratic. Bracht é o negocinho do aparelho. Bratic. Carlos Bracht. Então o último é o edifício arquiteto Carlos Bratic, que fica onde? Fica ali na região da Berrini, da avenida, na rua Sansão, que é uma paralela. É muito interessante a gente trazer esse edifício em particular, não é porque... Ninguém sabe que você trouxe ele, não. Não é porque foi ela que trouxe. Não, mas não é isso, é porque... Esses caras que trabalhou com ele. Também não trabalhei. Não, é porque assim, ele é um arquiteto, para quem não é da área, né, talvez não o conheça, mas ele é um arquiteto bem conhecido, principalmente com obras, né, na década de 80 e 90, até então, esse edifício é de 2015. Ele faleceu o ano passado, em janeiro do ano passado, e ele tem muito, então, traz muito... Ano passado é 2017, tá? Não, 2017. Não sei quem está ouvindo, né? Exato. Se estiver ouvindo no que vem. Obrigada. E ele tem muito bebeu muito do conceito do modernismo, né? Ele é formado pelo Mackenzie, uma escola que
Ensina muito. Passa muito isso, modernista até hoje. pilotis, lajes, lâminas e tudo mais. Então, assim, é interessante ver como até o 2015, que é esse edifício, né, como ele traz muito forte isso, assim, ele é totalmente Le Corbusier nos 5 pontos. Então, ele até na hora da descrição coloca edifício com pilotis, bem, o térreo bem livre mesmo. De novo, a circulação externa é aberta ao público, mas você tem que também passar por uma catraca para poder ter acesso à circulação ao hall vertical, ali, né? a circulação, exatamente. Plantas livres, total assim. A fachada desprendida também do edifício, da estrutura, e o terraço também é um terraço jardim com acesso. Com uso de lazer? Com uso de lazer, e as janelas em fita são essas, na verdade, em fita com essa estrutura que é muito comum hoje, que são os glazes, né? Esse tipo de vidro. Até tem uma brincadeira que é de uma artista plástica que fez também, são uns vidros coloridos, esverdeados, assim. É um edifício bem interessante. E acho que total traz esses 5 pontos, principalmente com esse arquiteto que é o Carlos. E aí só o que eu enxergo como uma pequena diferença, e aí se você colocar nas fotos dele construído, é essa questão do uso, acho que um pouco mais claro da tecnologia. Então essa fachada ela é mais tecnológica, mais avançada, então que talvez possa, para quem não estuda tão bem esses pontos, pode não enxergar tão claro o modernismo que normalmente é muito claro o concreto, as cores brancas, e talvez pode não ser tão claro, mas estudando em planta, estudando o edifício por completo, você consegue enxergar, né? Então, essa tecnologia na fachada e tudo mais pode se imaginar que não é, mas aí na hora de estudar a gente entende que ele tem os 5 pontos. Muito bem. Mas ganhou o selo, Elis? Ganhou o selo 5 pontos do Le Corbusier. Eu acho que a gente conclui que mesmo no modernismo no Brasil, anos 50, 60, que os conceitos ainda persistem e, mais do que isso, fazem projetos e obras de ótima qualidade, como esses que a gente citou. Mas eu enxergo que em todos eles existem alguns pontos que acabam, não vou falar de evoluir, porque parece que melhora, mas de mudança em alguns pontos, para também se adequar à sociedade que também mudou de lá para cá. Evoluir, mas eu acho que evoluir é justamente isso, é você se adaptar ao que, né, nessa mudança constante, como que você vai, né, saindo dessa estagnação e vai correspondendo ao que está surgindo no momento. É como se vive, né? Porque o Le Corbusier, por exemplo, quando ele fala das fitas de vidro, que teve uma certa crítica na época em relação à insolação, essas coisas, ele já previa o ar-condicionado, né, como um uso padrão das pessoas. Então, falar de evolução, falar de, sei lá, manter alguma coisa que existia ali e vai mudando, também tem a questão da tentativa e erro, né? Então ele falou, vamos testar esses 5. Aí o que deu certo, meio que vem continuando até hoje, até alguém chegar e falar, não, vamos questionar isso, vamos fazer de um jeito diferente. Se der certo, todo mundo vai esquecer o que o Le Corbusier fez e vai mudar, né? Eu acho que faz parte da evolução. Enquanto ninguém acha uma solução melhor, vai ficar nesse caminho. E eu acho só uma coisa agora que eu pensei, né, que a gente vê muito claro que o Le Corbusier deixa mais claro esses pontos em principalmente edifícios residenciais, né, e a gente acabou trazendo só comerciais. Mas é porque eu acho que talvez sejam os que hoje têm mais condições de seguir a esses pontos, porque não torna uma obra tão barata, né, talvez. Eu acho que isso está muito ligado ao hábito também. Os edifícios residenciais hoje, eles atendem uma demanda de uso das pessoas, né, que é totalmente diferente da demanda de uso daquela. Tanto é que os edifícios, de novo, eu pegando a referência lá no Brasília, né, os edifícios que tratavam, que tinham uma certa relação com a unidade de habitação,
hoje quase que não são reproduzidos. Acho que ninguém reproduz aquele edifício mais daquela maneira, por conta do hábito, do uso, das maneiras como as pessoas hoje usam os espaços residenciais, né? E eu acho até que, inclusive, em alguns aspectos houve um retrocesso, assim, sabe? E alguns edifícios ficaram piores. Eu acho que tem um pouco a ver também com a questão de segurança, né? Essa questão de pilotis, desse térreo permeável ali, conectado com a via pública, para um edifício residencial, ele tem uma insegurança maior do que para um edifício comercial, e é mais fácil de você controlar, ter essa segurança mesmo sob pilotis o edifício, talvez também. Mas a gente tem um exemplo que não é tão contemporâneo, por isso que a gente não trouxe, né? Mas é o do Copan, né? Que é... Sim. Mas é bem modernista. E se a gente também se esforçar um pouco em caçar alguns edifícios residenciais que estão sendo feitos aqui pela Ideias Árvores, na região da Vila Madalena, a gente consegue encontrar alguns pontos, talvez não 5, né? O Satoshi já estava até falando com a gente no começo aqui, no edifício que comporte os 5 pontos, apresente os 5. Mas algumas coisas ainda a gente consegue ver. Essa questão do térreo, tem um edifício aqui que foi projetado pelo Triptych, inclusive, que tem uns pilotis ali e o térreo dele é livre, assim. Então o que deu certo vai continuar fazendo até alguém achar uma solução melhor, né? Pra ser copiado, mas... Ele vai sendo adaptado. Ou virar modinha. Né? Não, mas uma coisa que o Le Corbusier fazia, né? Só pra fechar, e que hoje em dia a gente acho que não tem feito muito, é divulgar o que a gente pensa de arquitetura. Acho que por mais que hoje tem internet, tenha várias coisas, tipo podcast que a gente está fazendo, discutindo, mas eu acho que não tem um material físico ali falando do que a gente acredita, né? Eu acho que o último material que fez isso bem feito, acho que foi a Arquigran na década de 60, né? Não me recordo de nada mais recente que venha defender uma tese, uma utopia, pensamento de como né? se deve projetar, né? Normalmente, se o cara pensa que tais itens são interessantes, ele simplesmente vai lá e projeta, mas ele não cria todo esse conceito e esse material, esse conteúdo de pedir para as pessoas projetarem dessa forma, ou de ter um material meio que didático, como esses 5 pontos de o que é necessário para ter uma arquitetura funcional e que valha para os dias de hoje, né? Tanto que hoje quem tem feito isso é as empresas de tecnologia que falam de smart cities, né? Como é que a cidade vai funcionar. E não tem muito papel do arquiteto ali de defendendo algumas coisas ali que talvez, sei lá, por medo de achar que é utópico demais ou... né? Na verdade eu acho que tem alguns pontos que estão sendo discutidos bastante quando a gente pensa na questão do impacto da arquitetura na sociedade e no meio ambiente, né? Na questão do impacto, principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas e tal. Então a gente enxerga aí alguns pontos e que isso talvez esteja sendo trabalhado, mas não de uma forma que você fale assim, a partir de agora enxergamos que a arquitetura terá que ter tal coisa, assim. Mas eu acho que de alguma forma a arquitetura ela precisa ir correspondendo com essas mudanças, né? Então, quando a gente fala hoje de reaproveitamento da água, ou questões de menos energia solar, energia solar, menos impacto na questão da utilização de um próprio ar-condicionado, então pensar na ventilação natural, quais são esses materiais. Eu acho que a arquitetura está caminhando bastante para esse lado mais da arquitetura de uma forma que impacta menos ali o local onde ela está sendo construída. Mas o que o Satoshi quer dizer é que não existe ninguém com essa pretensão de fazer um manual com os pontos importantes para uma arquitetura ser feita hoje, né? Como o Le Corbusier fez. Mas o que eu enxergo é que talvez isso tenha influência em como a arquitetura é vista no Brasil hoje, né? Ela é desvalorizada. Então, ninguém vai ter por mais conhecido e renomado que o arquiteto seja hoje no Brasil, eu acho que ele não vai ter a pretensão de fazer um manual dos pontos importantes. Não, mas isso acho que não é só o Brasil, né? Pensando nos principais nomes da arquitetura hoje, acho que ninguém está assumindo muito esse papel, né? Todo mundo está preocupado em simplesmente conseguir o próximo projeto. Porque é real, eu acho que a arquitetura, eu não sei como fora do Brasil, mas ela tá difícil, é uma posição difícil
o arquiteto não está sendo visto. E então eu acho que ninguém tem a pretensão de... Mas será que ele não está sendo visto porque ele não se posiciona? Eu acho que pode ser o tema do próximo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio disléxico. Um pouquinho, né? Queria agradecer o Coworking Arc sempre pelo ceder o espaço para a gente gravar e fazer as reuniões. Contato com a gente, podem mandar e-mail para o podcast.arc2p@gmail.com, ou no Facebook tem o Arc2p e o Instagram podcast_arc2p. Mandem comentários, sugestões de temas, críticas, feedbacks. Estamos ouvindo vocês. Valeu, galera. E no final do mês tem sorteio do livro. Isso aí. Vejam direitinho as instruções para você poder concorrer aos livros do pessoal da Stamp que deixou com a gente. No Instagram a gente vai mandar direitinho lá no final do mês. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. E a outra história? Ele falou. Não, falei das duas. Uma que era do sobrenome. Uma que era do sobrenome do avô. E outra que chamava de corpo. Mas eu acho que essas duas histórias, na verdade, uma já foi por água abaixo. Eu acho que é pseudônimos, não era do avô. Mas como você sabe? Você sabe o nome do avô? Qual o nome do avô? Então, tô tentando encontrar aqui o bendito do vovô dele, mas não acho. Você achou o RG dele? Ele vai colocar aquela musiquinha. Solta a vinheta, Satoshi.